Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos chegando na lição de número 3, dia 19 de janeiro de 2020, com o tema A Natureza do Ser Humano. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo desta manhã, ele diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Leitura diária, nós estivemos observando o livro de Jó, no seu capítulo 27. A revista nos orientava a lermos o versículo 3, mas nós lemos o capítulo 27 todo. E também demos sequência ao capítulo 1 de Jó, por aquilo que o Espírito nos impulsionou a observarmos. E vimos, que Deus falou ali tremendamente aos corações. E antes de adentrarmos na leitura bíblica em classe, vamos estar orando ao Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade maravilhosa que nos foi concedida para estarmos aqui nesta manhã, te louvando e te engrandecendo, desde já e pedindo perdão pelos nossos pecados, falhas, erros, obras, pensamento, atitude, gesto, por tudo aquilo que nesta manhã tenhamos feito ou mesmo tenhamos deixado de fazer, que já não te agradou. Mas o Senhor conhece a nossa mente e o Senhor conhece o nosso coração. Por isso sabemos que o Senhor será puro no seu julgar e também puro no seu falar, porque tu és o Deus justo, e a tua justiça, Senhor, ela vem da fidelidade, e tu és fiel para aqueles que buscam a tua face. Obrigado pela tua presença no nosso meio, por intermédio do teu Santo Espírito. Obrigado por trabalhar em nossa mente, em nosso coração. E aqueles que porventura, Senhor, nos assistem, participam conosco neste momento do estudo da Tua Palavra pela internet, que também possam ser alcançados por Ti. Ó Pai querido, que nesta manhã sejamos consagrados a Ti, diante do Teu altar. Fique à vontade no nosso meio, Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 1, nos versículos do 26 ao 28, e depois do 2:7, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra,
e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Versículo 28, presbítero Hugo. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Presbítero Mauro, por favor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma viva. Muito bem. Então, é uma lição bastante interessante. Louvado seja o nome do Senhor, que vai nos trazer muito despertamento para muitas coisas que têm acontecido à nossa volta e nos fazer um pouco mais reflexivos sobre a natureza do ser humano. A introdução ela fala da seguinte forma. Na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Além da substância física, ou seja, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus, assim, a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo desta lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Então a gente já começa, fazendo uma observação quanto à consagração. Então eu já quero te dizer nesta manhã que você, aleluia, está consagrando nesta manhã o seu corpo, a sua alma e o seu espírito diante do altar do nosso Deus. Foi preparado neste lugar aqui um altar, um lugar para que nós pudéssemos adentrar por esta porta com confiança, acreditando que somente Ele tem condições de cuidar, de resolver os nossos problemas, que na verdade já não são nossos, Que você tem que sair da tua casa acreditando: Senhor, vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Amém? Por que isso? Porque você crê. Eu creio no poder da oração. Então nós adentramos por aquela porta com confiança e nos depositamos aos pés do Senhor, nos lançamos aos pés do Senhor e apresentamos para Ele as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, tendo a certeza que, segundo o propósito dele, Ele há de responder às nossas orações. Não é segundo o que eu quero, porque muitas das vezes eu vou entrar por aquela porta acreditando que vou receber algo e o Senhor fala: não. Não. Mas eu queria muito. Não. Sou eu que estou no controle, sou eu que vou agir de determinada maneira a partir de certo tempo. E eu vou ter que aprender
a me conter com aquilo que eu tenho, né? Me contentar com aquilo que eu tenho diante do Senhor. Ainda que eu olhe assim, poxa, mas está tão pouquinho, eu queria mais, eu queria... Não, se Deus falou que não, é não. E eu vou ter que aprender a obedecer, a reconhecer o não de Deus. Porque o não de Deus para nós, muitas das vezes, ou melhor, todas as vezes, é uma bênção. Porque Ele tem a visão além daquilo que nós podemos enxergar, e Ele sabe por que Ele está dizendo não para nós naquele momento ali. Eu queria que o problema fosse resolvido agora, mas Ele diz não. Porque quem sabe de todas as coisas é Ele. E se eu declaro que confio no Senhor, a confiança é algo extraordinário na vida do ser humano, porque ela vai levar o homem a todo momento a uma condição de prova. Como assim, irmão? Bom, se você falou que você confia no Senhor, é como se tivesse um irmão ao seu lado ali, e você com os olhos fechados, né? O seu irmão fosse te guiar, subindo essas escadarias até você adentrar essa porta. Ai, irmão, e se eu tropeçar aqui e voltar a escada abaixo? Ah, meu filho, não foi culpa do teu irmão, não. Foi culpa de você que não confiou. Porque o irmão ele vai estar ali para te dar esse apoio, vai estar te segurando firme. Mas agora a tua confiança, tem um degrau aqui, tem outro ali, vai querer subir de um jeito. O irmão está falando, calma, irmão. Vamos subir devagar, porque eu estou contigo. É assim que o Senhor faz conosco. Então essa confiança nós precisamos ter. Se entregamos algo na mão do Senhor, tenha confiança de que o Senhor Ele vai resolver o problema. Tá? Não segundo a nossa visão, segundo a nossa perspectiva, mas diante daquilo que o Senhor entende que é melhor para cada um de nós. Por isso que às vezes tem gente que fala, mas eu estou passando por esse problema há tantos anos, ainda não foi resolvido. Não foi resolvido ainda, querido, porque não aprova o Senhor assim fazê-lo. Porque assim que o Senhor entender que é para fazer, Ele já fez há muito tempo. Então precisamos ter esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, agora aqui no ponto 1, a complexidade do ser humano. Então já vamos entender que o ser humano é um ser complexo. Uma outra forma de dizer, o ser humano é difícil de lidar. Por isso que a palavra vai nos orientar o tempo todo. Suportai uns aos outros em amor. Vai falar para suportar, porque vai ver que vai ter momento que o negócio vai ficar tão difícil, tão estreito, que a vontade era de você partir para cima do outro com tudo. Mas a palavra vai dizer: suportai-vos uns aos outros em amor. Ou seja, não haja da maneira, pastor, não haja da maneira que você quer agir. Porque todas as vezes que nós vamos agir da maneira que nós queremos, vamos esquecer que existe uma luta entre o espírito e a carne. Dentro dessa complexidade do ser humano, nós estamos numa batalha travada todos os dias. Em todos os momentos, nós estamos vivendo essa batalha aí, do espírito contra a carne. A carne quer fazer uma coisa, o espírito quer fazer outra. Então, a palavra do Senhor vai dizer para nós: olha, andai em espírito e jamais cumprireis, ou seja, jamais vai fazer a vontade da carne. Em outras versões, a concupiscência da carne, ou seja, jamais vai fazer, se você estiver andando em espírito, ou seja, compreendendo que essa batalha, ela é constante, ela não para. Não tem esse negócio de tirar uma folga, né? Não tem esse negócio. A batalha, ela não entra de férias, não tira folga. É tipo aquele banco, 30 horas, é
batalha, desse jeito. Então é o couro comendo o tempo todo. E nós, servos do Senhor, temos que estar o tempo todo em alerta. Ai, mas aí é complicado, né? Eu sei que é. Mas é assim que a palavra do Senhor nos direciona. Que sejamos sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor. É Deus. Então, ele está ali, buscando apenas uma brecha. Eu quero entrar, eu quero entrar, mas o anjo está ali me atrapalhando. Tem que dar um jeito de tirar aquele anjo dali. Como é que aquele anjo vai sair dali? Quando o crente entra em desobediência à palavra do Senhor. Porque o texto está dizendo: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Mas você tem que estar em obediência. Porque se você não tiver em obediência, aí não adianta, querido. Aí não adianta, porque o Senhor, ele não pode ir contra a palavra dele. Entenda bem. Ele não pode ir contra a palavra dele. Então, se o crente está em obediência, diz o texto sagrado que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Maravilha! Opa, que delícia! Não precisa nem me preocupar, porque eu sei que o anjo do Senhor está ao meu redor. Então o adversário vai continuar ali, tentando buscar uma brecha, uma situação. E o anjo do Senhor está ali. Mas a hora que eu quiser a minha vontade, eu me distancio do centro de Deus. E nisso eu abro uma brecha. Aí o adversário encontra a passagem. Porque ele não precisa de porta ou janela, ele precisa de brecha. Verdade. Aí, o irmão falou ali, igual o rato. Às vezes o rato passa por um determinado buraco, né? Que tu olha assim, mas como é que aquele rato passou por aquele buraco ali? Tão pequenininho. Ah, meu filho, o rato dá o jeito dele. A natureza dele é essa. E a natureza do nosso adversário também é essa. Basta uma brechinha, janela, porta, não precisa disso. Ele precisa de uma brecha. É uma coisa mínima. E nós damos as brechas para ele todos os dias. Ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ia ser complicado. Então o ponto 1 diz assim, a complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. A natureza de Deus, ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. Isso significa que para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é. Eu sou o que sou. Ele existe por si mesmo. Então aqui nós vamos entender que para que Deus exista, não há a necessidade de um corpo. Não há. Porque ele, por si, é algo assim que para nós torna-se inexplicável. Nós não conseguimos aqui na Terra ainda, pelo menos até onde eu entendi, não conseguimos palavras que pudessem explicar com exatidão o que é Deus. Agora, nós sabemos que ele age de maneira poderosa em nossas vidas. Por isso que não podemos adorá-lo simplesmente porque ele está nos concedendo alguma coisa. Mas temos que adorá-lo por aquilo que ele é. E ele é Deus. Ou seja, ele é aquele ser que está acima de todos os seres. É aquele ser que antes de todas as coisas serem criadas, ele já existia.
desde a eternidade. Se você em algum momento aprendeu sobre a palavra eternidade, Deus vem antes dela. Ou seja, ele é autoexistente. Né? A irmã falou ali bonito ali, ó. Ele é autoexistente. O prefeito evangelista, Sim, meu irmão. quando eu fazia seminário em São Paulo de mestrado em História da Religião, Sim, sim. aí eu estudei teologia sistemática. Aí tem um cidadão aí, já morreu há muitos anos, chamado Paul Guinness. Ele me veio com a ideia de que Deus não existe. Opa. Eu falei, meu Deus, que o que existe, isso era pregado até da igreja de comunicação, eu batia com a seguinte ideia: o que existe deixa de existir. Isso é mentira. Tá bom. Quando foi no ano passado, um certo cidadão de uma denominação dessas que prega a predestinação, aí nesse YouTube, né? Cheio de. Porque eu vou falar um negócio para os irmãos, eu descobri que Deus não existe. Esse cara está falando bobagem. Bobagem. Porque você vê bem que que a alma um dia vai deixar de existir. Aonde? Onde que a Bíblia diz que a alma vai deixar de existir? Morreu o rico e morreu o mendigo, né, Lázaro? Esse Lázaro aí não é aquele Lázaro. Uma vez chamei a atenção do pastor lá para ele, pastor, cuidado. No inferno, a alma e o espírito se entrelaçam. E nós também, na glória, a alma e o espírito se entrelaçam. A gente não vai ficar inconsciente lá, não. Vê o rico lá no inferno. Ele começou a dialogar com Deus, né? Vai, Abraão. Não, mas permita que um de nós saia daqui, porque ele morreu, mas morreu consciente, sabendo que deixou familiares dele. Opa! Glória a Jesus. Aí me veio um cidadão dizendo que ele tinha descoberto, e na verdade, se eu não tivesse estudado Paul Guinness, ele me enganaria. Estou entendendo. Mas, né, o cara é até plagista nisso, né? Porque a alma vai deixar de existir. Oh, meu Deus do céu, isso é um idiota, um imbecil, desculpa falar essa expressão, né? Dentro da palavra de Deus. Esses homens estão aí, ó. Ignorante, né? Ignorando. E há por exemplo, vou falar uma outra denominação aí que diz que a alma ela morre. A alma não morre. A alma não morre. É bíblico, Jesus declara isso para nós. E aqui não está falando, não. Mas já reparou lá em Apocalipse? Quem são esses, Senhor? As almas que estão debaixo do trono de Deus, né? Esses são aqueles que lavaram sua vestimenta no sangue do Cordeiro. Eles estavam lá conscientes. Então, nessa manhã, esse estudo é maravilhoso. A gente vai tratar o homem como um ser tricotômico diferente. Paulo define assim, diferente de algumas denominações que tratam o homem como um ser dicotômico. A dicotomia é o animal, né? Isso. O corpo e a alma dele está no sangue. É diferente do nosso. Vai tratar do corpo, que tem valor, que o Senhor Jesus ele foi ressuscitado, o próprio corpo dele glorificado. Isso, e nós teremos também um corpo glorificado. Maravilha. Então, assistir essa manhã é maravilhoso. Posso? Opa, cadê? Um aqui primeiro, depois ali. Ela vai sair do corpo e ficava dentro. Ih, rapaz, olha o Gasparzinho. Um Gasparzinho, um rapaz da Assembleia de Deus, ali em Campo Roxo, falou para mim: não, nós não teremos corpo, não, mas peraí, seremos igual o Gasparzinho? Pelo amor de Deus. Tá no camarada. Deixa eu ver minha irmã ali rapidamente aqui. Voltando a esse ponto que o presbítero Mauro falou sobre que as pessoas não dão valor. E isso, na verdade, são os grandes estudiosos. Né? O Charles Darwin foi um cientista que estudou muito essa área do criacionismo, evolucionismo, né?
tentando descobrir algo. Então, na verdade, é a ignorância pelo lado espiritual, porque eles não conhecem, né? Mas você vê que eles fazem de tudo, ou aquilo que está na mente dele, para tirar a glória de Deus. Destruir o cristianismo. Sim, e no final, o que aconteceu com Charles Darwin? Se converteu. Mas ele era cristão. Quando ele veio com essas ideias aí, irmão, ele se desviou do caminho. Ah, sim. Aí isso depois, aí eu não sabia. É igual vou falar uma coisa aqui, a Gazeta do Povo do Estado do Paraná. Não sei se foi em 1990, foi na década de 90. Esse que reformulou todo o espiritismo moderno, em francês, até esqueço o nome dele, Allan Kardec. Não lembro, não era Allan Kardec, não, era outro nome. Ele era cristão, ele vai viver na Índia. Na Índia, ele aprende aquele espiritismo ali do que quando o homem morre, pode estar reencarnado numa barata, num rato, na vaca, né? Coitado do gaúcho lá, né? Coitado lá, uma vaca e matar preso. Quer dizer, ele vai aprender isso lá. Ele, quando vem para a França, o ocidental não ia aceitar isso. Eu morrer, reencarnar numa barata, o que ele faz? Ele tira isso. Aí ele fala da migração da alma, da reencarnação. Quando a pessoa morre, vai reencarnar, até, quer dizer, joga por terra o quê? A morte e a ressurreição de Cristo, né? E a reconstrução do corpo. Já que estamos falando do corpo, depois e da alma e do espírito, perante o Senhor. Quer dizer, aí ele vai falar que a pessoa vai se migrando, até a questão do karma, para purificar e poder um lugar melhor. Quer dizer, joga por terra toda essa base bíblica. No leito de cama, isso dito pela Gazeta do Povo do Paraná, no jornal, um domingo. Eu sou uma matéria enorme. E ao morrer, ele no leito de cama diz o seguinte: eu me arrependo de ter criado o cristianismo. O Allan Kardec. Isso não é divulgado. Eu já tentei buscar. Eu sei que o irmão lá, aqui, irmão, eu esqueci de pegar, porque eu perdi. Eu já tentei buscar no YouTube, tudo que é lugar, essa parte ali, para trazer. Como colocar ali? A confissão, né? A pessoa tenha quer dizer, são coisas que eles vão. Igual esse do YouTube, a alma, o indivíduo, quando morre, a alma deixa de existir. Se a alma é a sede de todo entendimento, emoção, Sócrates, ele já começa a estudar essa ideia, né? Do século 5 ou 6 a.C. Ele vai falar o quê? Conheça-te a ti mesmo, levando o homem a estudar o seu interior, a alma. Na Santa Ceia, o que nós temos ali? Examinar o homem a si mesmo, a si próprio. Por quê? Existe o corpo, a alma ela entra em contato com o exterior através do corpo. Isso, correto. O corpo, a alma é a sede do entendimento de tudo. E para que nós tenhamos uma ligação com Deus, tem que ser através do Espírito. E se a alma ela estiver morta espiritualmente, pensamento, não vai ter ligação, né? Então, nessa manhã nós vamos estudar tudo isso. Maravilha. Enfim, a alma e o espírito não se separam. Depois da morte, o corpo, a separação é do corpo. Isso. E depois Deus vai novamente devolver o corpo mais glorificado. Porque no céu não entra pecado, né? Bom, glória. Isso aqui é um estudo que todos precisamos. A ideia de alma hoje que nós temos, no Antigo Testamento não tinha essa ideia. Essa visão, né? Nem já Paulo vai ter. Por quê? Paulo ele estudou. Paulo era um homem poliglota e era um homem preparado. Ele estudou lá os clássicos gregos. E são os gregos que vão ter um estudo profundo sobre alma. Quer dizer, eu vejo aí Deus dando entendimento a eles ali para eles deixar isso mais esclarecido para nós. Maravilha.
E quando chega no estudo bíblico pra gente aqui, tá mastigadinho, hein? Só tem que Santo Se Agostinho, estudar, vai entender, né? Tem que estudar. Santo Agostinho, ele fazia parte de uma seita, até esqueço o nome da seita dele, de maniqueísmo, fundada por um filho chamado Mani. O Mani dizia que o corpo era tipo assim, mal. Ou seja, o pensamento deles que tinha dois deuses. Um que criou o homem bom e o outro criou o homem mau com esse corpo. Essa ideia não é nova. Lá, antes de Jesus Cristo, a questão do eu não sei se foi Sócrates ou foi o Aristóteles, que diz, para mim foi Aristóteles, que o corpo era a prisão da alma e do espírito. Olha aí. Quer dizer, isso aí são ideias gnósticas. Não bate com a palavra de Deus. Aliás, quem nos deu esse corpo? Opa! É Deus. Deus ia dar o que não presta para nós? Não. O homem que se tornou aquela que nós chamamos de um vaso imperfeito. E Deus fez todo perfeito. Adão tinha corpo, alma e espírito. Tem gente no nosso meio aí pregando que o corpo de Adão era um vizinho assim. Eita! Não. É porque quando a gente vai fazer um mestrado assim, a gente vai ver professores, diversos professores com suas ideias. Tem o teólogo liberal que está dentro das igrejas por aí. Hoje nós temos outra situação terrível no nosso meio entrando aí. São os chamados pseudo-cristãos, né? Marxistas. Os marxistas também têm uma ideia que dizia que a alma nasce na matéria e morre na matéria. Materialismo. Isso é religião, meu Deus. Isso vai confrontar o quê? A nossa crença no Deus vivo, que aprendemos através da Bíblia. Então são certas situações que a gente, quando vai pesquisar profundo, está tudo até hoje aí, ó, no nosso meio aí. Veio lá antes de Cristo, está aí até hoje. Muito bem. O ponto 1, ele diz o seguinte: a natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. Isso significa que para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é: eu sou o que sou. Ele existe por si mesmo. Ponto 2, a natureza dos anjos. Seres criados e finitos, os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos. E, diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. O corpo angélico é espiritual. Então, aquela coisa que se cantava ali, oh, que vi um lindo negro, anjo negro, lindo anjo negro, olha lá. Lembra disso? Cuidado com esse negócio. Opa, alguém falou ali. Alguém falou ali. Aliás, O que você acha disso aqui? Aleluia. Peraí, tem o evangelista. Faz igreja. Não existe anjo branco, nem anjo negro, não existe nada disso. Morre mais, pensei nela agora. São espíritos, né? Espírito. Porque outro detalhe, os anjos, eles são espíritos, né? Espírito. A nosso serviço. Eu não deu tempo de pesquisar um dos anjos, mas hoje os anjos, eles são superiores a nós. São superiores. Hoje, Os anjos são porque o superiores. homem, ele tem, a nossa natureza é decaída. É. Mas só que vai chegar um tempo, quando a igreja for arrebatada, que nós seremos como os
Isso, mas tem que ter cuidado nós seremos como os anjos. Porque assim como ele falou aqui, ó, a natureza dos anjos, seres criados e finitos. Como fala finitos aqui, não é no sentido de que o anjo vai acabar. Tá? Você não pode, presta bem atenção. Satanás, você não pode destruir. Ele vai viver para toda a eternidade no tormento. Por quê? Porque além de ser anjo, tem uma capacidade acima do ser humano. Quando o irmão está falando ali no sentido de que hoje nós passamos a entender que os anjos são superiores ao homem. Mas isso é desde a eternidade, porque a finalidade para a qual os anjos foram ali criados foi algo que estava no plano de Deus. Então Deus os dotou de determinados poderes que não dotou o homem, o ser humano. Entenda bem. Tanto que hoje o homem, o ser humano, ele ocupa um espaço, um espaço que nós podemos dizer assim, de adorador. Ou seja, dentro daquela, vamos chamar de comitiva, né? Dentro daquela comitiva de anjos que estavam ali, que foram criados para a adoração ao Senhor, para entregar a adoração ao Senhor, dentro dessa comitiva ali, um deles se viu na condição, por se tratar de querubim ungido, se viu na condição de buscar um lugar acima do trono de Deus, ou seja, quis ser mais, compreendendo, embora tendo, vamos usar o termo aqui para a gente poder entender, uma inteligência diferenciada de nós, mas Deus não deu a onisciência a anjo algum. Olha bem que problema. Deus não deu a onisciência a anjo algum. Então Deus sabia de todas as coisas antes que elas acontecessem. Então, esse ser, na sua arrogância, né, conduziu outros seres para que junto com eles, né, vamos dizer assim, confrontassem a Deus. O que a palavra de Deus vai nos revelar é que houve uma grande batalha, uma peleja. Houve uma guerra muito grande ali no céu e não mais se achou o lugar deles lá no céu. O que aconteceu com esses anjos? Foram lançados fora do céu. Tem alguns que creem que uns foram para Marte, outros foram para Saturno, mas pelo que a gente tem observado ultimamente, né? Mas a gente vai observar que lá no Jardim do Éden, né, após Deus preparar todo um cenário e colocar o homem ali, né, como obra da sua criação, e Deus ter amado a esse ser mais do que todas as outras coisas que ele havia criado, né? Então Deus amou esse ser mais do que todas as outras coisas. Se você olhar para o animal mais bonito ali, mais formoso, aquelas penugens, né? O ser mais diferente do mundo todo, Deus gostou muito mais do homem, do ser humano. Se você olhar as maiores montanhas, Deus gostou muito mais do que o homem. Se você observar que os mares não transbordam, né? Embora os rios estão sempre correndo para eles, Deus amou muito mais ainda o homem. Então o texto sagrado vai revelar para cada um de nós que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu por esse mundo que ele amou, por esse homem que ele amou, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu vejo essa ideia de finito aí,
é no sentido que Deus já criou a quantidade exata de anjos. Finitos. E que esses anjos, até nós também, nunca vamos ter, assim, por completo, a mente de Deus. Não tem como. Não temos condições. Somos seres criados. Muito bem. Então, quando eu vejo essa questão do finito, é em relação a isso. Deixa eu ouvir o irmão Paulo que levantou a mão ali. Eu vou fazer uma pergunta. Tudo que vai acontecer comigo, Opa. daí para frente, Deus sabe o que vai acontecer. Os anjos têm esse poder de saber, não? Se os anjos sabem, Tem que saber. Deus não deu a Só Deus ciência. tem esse poder. Só Deus tem esse O poder. homem nem tem. Tu pode ficar tranquilo que a tua vida está na mão do Senhor. Os Entendeu? anjos estão apenas a serviço. Aí, que bonito. Ó. Os anjos estão apenas a serviço da humanidade. É tudo dividido por ordem. Eu estava uma vez ali no centro do São João do Meio Dia, aqueles irmãos do Reteté, né? Estavam cantando um hino assim: vem, Gabriel, mete a espada no diabo. Opa! Gabriel, a espada no diabo é complicado. Será que Deus já trocou a patente de Gabriel e pegou Miguel e colocou para baixo? Não sei. Eu saiba que Miguel é o anjo de guerra. E Gabriel é aquele anjo, né, que às vezes está orando. Ele pega nossas orações, leva para fazer. Essas situações no Antigo Testamento, né? Daniel, o livro de Daniel mesmo, você vê que Satanás lutou com Gabriel, não deixando Gabriel levar a mensagem. Aí Deus manda o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, para ir lutar para poder ir. Então a gente vê que o estudo da palavra do Senhor é importante, senão a gente sai falando bobagem por aí. Opa, olha aí. Não bobagem. Bom, Paulo, a onisciência de Deus, ele sabe tudo. Ele sabe, lá antes dele formar tudo isso aqui, ele já sabia. Só ele tem poder. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus foi para Deus, é o Pai do Espírito Santo. A questão toda é que Deus dá ao homem, ele dá ao homem a possibilidade de fazer a escolha. Você está entendendo? Deus dá essa liberdade para ele. Chamamos isso, né, de livre-arbítrio. Deus dá essa liberdade. Olha, eu entreguei o meu filho para que você tivesse vida e vida com abundância. Mas tu não quer isso. O homem não é robotizado. Você está entendendo? Você não quer isso. Eu estou te dando vida, é vida com abundância. Eu vou estar contigo, você vai estar comigo frente a frente, futuramente falando. Então Deus ele nos deu uma condição de estarmos juntamente com Ele. Só que nós temos que optar se queremos ou não. Deus sabe qual é a nossa resposta, mas Deus nos dotou de emoção. É a parte da alma, é a parte que confronta ali o ser humano. O salmista vai dizer: ó minha alma, por que está abatida? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Olha aí. A confiança, espera em... Não é no irmão não, não é irmã não. Espera em Deus. Por que em Deus? Porque Deus sabe de todas as coisas. O problema é que nós hoje entendemos que estamos passando, Deus já não vê problema nenhum. Nós vemos e sentimos, mas Deus não. Porque Deus, Ele já vê tudo sendo resolvido. Aí é onde entra a nossa confiança. A nossa confiança tem que estar ali, no Senhor. Fala de sentimento, emoção. Opa! Anjo não tem isso. Aí, ó. Anjo não tem isso. Olha aí. Bonito. Olha, abriu uma porta gostosa ali. Segunda Grande Guerra Mundial, um general mandou um recado para o comandante dele. Não, vírgula, tenha misericórdia. Quer dizer, para que o comandante dele tivesse misericórdia de uma cidade a qual ele vivia. Só que o cara, coitado, acho que esqueceu de ir à escola, né? Foi lá destruiu a cidade. Mas para anjo não tem misericórdia. Por exemplo, os anjos queriam fazer o quê? Porque nós estamos Fazendo a palavra.
pregando. Se tivesse feito... Se tivesse anjo no nosso lugar, ô Mauro, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não. Cortava o pescoço. Espada dele. Entendeu, irmão Paulo? Assim, filho. Anjo não tem esse sentimento que nós temos e que Deus tem. Aquela coisa assim, ó. Não, é só um devezinho, não mata não. Tanto que ele destruiu a cidade toda e Deus falou, Um só. vamos parar, Um só. Vamos parar por aí, mandou ele parar. Porque ele estava mostrando, né? Ordem de Deus, filho. Anjo cumpre a ordem de Deus. Deus mandou. Destrói. Eles são ministradores, Mas, evangelista, Sim. eu ainda não, assim, eu vou falar com bastante todo respeito, Fica à mas vontade. assim, com relação anjos finitos, Pode ficar à eu vontade. ainda vou voltar a esse assunto porque eu, com todo respeito a você, à frente da classe e do Claudio de Andrade, né? Do escritor da revista aqui. Eu não concordo porque você procura e não encontra, entendeu? Os anjos foram criados para o louvor e a glória do Senhor. Isso, correto. Eu entendo sim que ele, com todo respeito a Cláudio de Andrade, mas eu entendo o seguinte, que se ele entendeu que a natureza dos anjos, se os anjos são criados e são finitos, então ele deveria explicar o porquê. Eu entendo sim, quando lá em Gênesis fala que depois da natureza pecaminosa, depois de Caim, né, aquela coisa toda, e os filhos de Deus, né, conheceram as filhas dos homens e ali estiveram em contato e tal. Então eu entendo o seguinte, que ali esses anjos podem ser os finitos, os anjos caídos, né? Aí eu entendo isso, com todo respeito, eu entendo que aí sim, entendeu? Agora, para ele dizer que os anjos são finitos, ele tem que explicar, então, aí eu posso crer que seja nessa parte aqui, os filhos, como foram se multiplicando, tá? Os filhos de Deus, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram, tiveram filhos. Então, se os anjos são assexuados, eu posso entender que esses foram os caídos. Aí eu posso entender que esses aqui são limitados, porque são os que foram caídos, a terça parte que desceram, né? Junto com Lúcifer. Aí eu posso entender, mas eu fui procurar, em nenhum estudo me garantiu. Foi em Luciano Subirá, entendeu? Foi em vários teólogos mesmo, bacharel em teologia, e eles afirmam, Luciano Subirá afirma que os anjos são infinitos, entendeu? Então, claro que o comentarista também tem a tese dele, né? Tanto que quando nós pegamos o rodapé da Bíblia, aqui é o quê? É a palavra do homem, né? Claro, é a palavra do homem. Observação então, segundo o estudo que ele pesquisou, que ele analisou. Entendeu? Mas assim, pesquisando, mas a irmã não está errada isso desde a primeira aula. A irmã não está errada em contestar, não, porque para a gente o que vai valer é o que nós vamos compreender da palavra. O que foi falado nesse exato momento aqui, nos levando a compreender? Eu posso destruir um anjo? Não. Não posso destruir. Eu posso repreender aquele anjo caído. Né? Jesus expulsou os demônios, que na verdade são opressões ali malignas sobre a vida daquelas pessoas ali. Manda-nos ir para os porcos. Então a gente não vai ver a questão de destruição, tipo, ponto final, acabou, não tem mais. Não, o que a palavra vai dizer é que existe um lugar reservado para o diabo e seus anjos. Existe um lugar reservado. E esse lugar reservado é para toda a eternidade. Por quê? Para eles já não tem mais volta.
Para eles não tem mais volta. Para o ser humano tem. Tanto que o ser humano faz a sua escolha. Né? Se ele quiser seguir a Deus, ele precisa entrar em concordância com a palavra de Deus. Se ele quiser seguir a Deus, ele tem que andar em conformidade com a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda em conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, você veja bem, é importante quando a irmã contesta ali, porque ainda que o texto ali na revista esteja falando de uma forma, nós estamos aqui justamente para isso, para observar, analisar a situação e trazer a luz da palavra. A luz da palavra aqui na frente, eu posso te garantir que não podemos destruir os anjos. Mas eu posso te garantir também que existe um lugar reservado, preparado para o diabo e seus anjos. Para Satanás e seus anjos não tem um lugar reservado para ele lá. Só que o ser humano que se deixa levar pelas coisas desse mundo, infelizmente, acaba indo para o mesmo lugar de prisão. Aí o negócio fica complicado. Então, mediante o que se tratou aqui, dentro dessa observação, como foi colocado, a questão do anjo ser finito ou infinito, eu entendo à luz da palavra que o anjo é um ser infinito, sendo criado por Deus para toda a eternidade. É o que eu entendo aqui. E é o que eu espero que os irmãos entendam. Mas eu não posso colocar a minha convicção na cabeça de ninguém. Cada um tem que se responsabilizar por aquilo que está compreendendo. Porque creio eu que eu estou observando a luz da palavra. Aí, na palavra eu posso te mostrar, tem um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Isso eu posso te mostrar, te garantir. Agora, dizer que, expulsou o demônio, se ele saiu daqui, ele vai para outro lugar. De onde vem? De rodear a terra. Olha aí. A pergunta foi feita para um. E o demais? Onde é que está? Entendeu? Então, essa questão aqui, como na revista vai aparecer, finito e infinito, pelo menos a minha convicção é essa. Aí cada um tem que tomar a sua convicção, que é justamente para isso que a gente está aqui nessa manhã. Só para encerrar. Opa, deixa eu ouvir. Eu entendo da questão da natureza do anjo aí. Determinada vez Jesus falou assim: nos céus não se casam, não se dão em. Daí a finitude dos anjos. É uma das formas. O ser humano não. O ser humano não. Um casal aqui vai se unir, vai acontecer o quê? Vai. Olha, Adão e Eva se reproduziram a bilhões de pessoas na face da Terra. Bilhões de pessoas. Seja asiático, seja africano, seja europeu, oriental, são descendentes de Adão e Eva. E se não houver o arrebatamento da igreja, a mudança que vai haver, por isso que Jesus fala, nos céus, não te engane, tá? Você não será marido dela, nem ela será tua mulher, não. Não se case, não se dê em casamento. Eles serão igual aos anjos, não tem sexo. Finitude. Eu entendo por finitude dos anjos nesse sentido aí. Agora, que serão. Porque há dentro do estudo da teologia, há um pensamento que diz o seguinte: por que Deus destruiu o homem quando o homem pecou? Porque senão ele negaria a si mesmo. Maravilha. Entendeu? Por isso que só entrar nessa Satanás, o próprio Jesus falou: olha, eis que eu via Satanás com 1/3 dos anjos descendo sobre a face da terra. Mas ficou lá 2/3. Isso é pela linguagem. Jesus traz essa linguagem e deixa aberto para nós.
ficaram 2/3 lá. Quer dizer, maior parte ainda do que eles. Quer dizer, mas eles nunca serão destruídos. Vai, inclusive os seus seguidores, infelizmente, né? Aqueles que estão vão viver com eles eternamente no inferno, enquanto aqueles que estão na presença do Senhor viverão eternamente com o Senhor Deus. Eu quero me pendurar nessa janela que você É aí que, para mim, essa questão da procriação vai terminar ali. Muito bem. Eu queria só me pendurar rapidamente nessa janela que você olhou, só para dar uma olhadinha. Tenta imaginar aqui, ó. Adão sendo colocado em um local e Eva sendo colocada em outro. Não teria reprodução da humanidade. Imagina se não tivesse pecado, o mundo hoje teria muito mais gente? Não teria mais gente? Não. As pessoas não morrem? Não. Ou vão para o céu, ou vão para o céu, não. O céu não tem ninguém. Ou vão para o paraíso, né, guardar ali o arrebatamento da igreja, a premissa deles, ou vão para o inferno, né? Mas a vida aqui continua, a reprodução. Imagine se o homem não tivesse decaído da presença de Deus. Não teria mais gente aqui em cima da face da terra? A gente vai ver que no princípio o homem vivia uma quantidade de anos ali tremenda, né? Acho que não precisaria nem ter igreja. Matusalém, fala aí. Não sei se os irmãos concordarão. Opa, deixa eu ouvir. Mas visões é essa mesmo. Só não pode, a visão não pode distorcer a questão da salvação. Mas a minha visão sobre o Cláudio Moisés, sobre essa questão da finitude dos anjos, é em relação a isso. Eles não procriam. Nós, seres humanos, já procriamos. E se não tivesse o pecado, olha, alguém na faculdade falou assim, então como é que seria esse mundo? Eu disse, Deus é Deus. Maravilha. A matemática de Deus negou a nossa, como aqui. Não. A nossa é totalmente diferente. A matemática de Deus é diferente, meu filho. Deus é Deus. Ele faz 5 panos, depois 5 panos e 2 peixinhos, multiplicar de uma forma. 20 mil pessoas, né? Então, a matemática de Deus. Fora crianças que estavam naquele meio, provavelmente. Isso aí. Né? E não tinha creche para deixar as crianças poderem seguir Jesus, tinha? Não tinha, não. Tem creche, não. Se tivesse também, seria igual hoje. Então, eu creio que não tinha creche para deixar as crianças lá enquanto eu vou seguir Jesus. Né? Hoje você pode botar o filho na creche e ir para a igreja. Mas naquele tempo era bravo, né? Então tinha que levar a criança na cacunda mesmo. A irmã deu para entender a colocação do irmão aqui? Sim, é aquela coisa, né? A Bíblia diz que os irmãos de Beré, eles faziam o quê? Opa! Então, eu posso me classificar como uma estudiosa da revista. Então, eu entendo que nós precisamos ler e analisar, não comer tudo. Tem que ser feito não isso. Não podemos, porque a primeira lição, eu não concordei também com o Cláudio, quando ele diz que a criação, primeiro Deus criou os céus, em seguida ele cria os anjos. Aí ele cita como referência Gênesis 1:1 e Salmo 33. Você vai lá, você não encontra respaldo para isso aí. Entendeu? Então, assim, eu quero entender, porque se traz isso aqui, você tem que ler. Você não pode só pegar, porque aí você vai passar para outras pessoas. Por isso a necessidade de fazer esse contestar ali da palavra constantemente, entendeu? O que não pode, é como você está falando, o que não pode acontecer é de você sair apenas engolindo. Não pode. Vamos analisar, vamos observar, segundo o que foi falado, entendeu? Só que tem coisas que vai demandar um pouco mais de tempo, né? Então tem questões que a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho mais, buscar mais estudo sobre aquele assunto ali e assim vai. Então, não nessas 2 horinhas que nós passamos aqui, né? Entendeu? O que a gente está fazendo aqui, se a gente consegue permanecer 1 horinha nesse local, fazendo observação daquilo que está sendo passado, graças a Deus por isso. Né? Bom seria se pudéssemos ter muito mais tempo para não dispor nesse sentido, mas a gente sabe que cada um tem uma realidade. Né? A gente vai olhando, a gente faz
No Ezequiel 28, ele vai te dar a ideia de que quando foram feitos os céus e a terra, o seu estágio primeiro. Porque ali, quando já diz em Gênesis assim, porque criou Deus os céus e a terra, isso ali estava no estágio primeiro. Inicial. Aí agora, e a terra era sem forma, já era uma terra caótica, que Deus vai refazer essa terra. Estuda Ezequiel 28 ali, analisa bem. Na minha mente, que eu não vou passar para a igreja, essa é a minha. Essa é a minha. Concepção dele, maneira dele pensar. Na terra, na primeira terra, porque Deus criou os céus e a terra, os anjos também, pela palavra. A primeira terra, que não era caótica, quem é que Deus coloca aqui para cuidar dela? Satanás. Satanás que Deus coloca. Agora, aí vem na minha mente o seguinte: Satanás não é um anjo, Lúcifer não é um anjo. Então, na minha mente, irmão, o exército celeste foi criado primeiro que os céus e a terra. Só que aquela coisa, né? Eu vou tirando. Mas quem diz que o exército que ele cita aqui em Salmo são os anjos? O exército celeste. O Jonô, ele cita que esse exército, esses Salmo são os anjos? Mas não, ele não afirma. Os anjos não, só vai ter a ideia. Então, mas ele cita Salmo 33. A gente vai ter a ideia do exército. Exército. O que é exército? Alguma coisa formada. Exército é composto de, vamos dizer, de homens. Seres, né? É por isso que a gente vai notar isso. E alguns também já vão dizer que é o sol, a lua, essas situações, né? Então, mas voltando lá, na minha mente, eu botei que os anjos primeiro foram criados antes dos céus e da terra. Para poder o quê? Quem é que vem habitar nessa terra? Olha, Ezequiel 28 é um estudo mais profundo. Foi quando Satanás, Isaías 14, coloca em sua mente querer ser igual a Deus. Subirei aos céus, colocarei o meu trono acima, né? Acima. Quer dizer, e serei semelhante a Ele, a Deus. Foi quando há aquela batalha lá, Jesus falou, né? Ele é expulso, agora destruído. expulso ele com texto dos anjos. Agora ele vai habitar onde? Entre os céus e a terra. Aí Deus pega a terra e coloca ela no estado caótico, mas não abandona. A gente vê que o Espírito de Deus, o Santo, ele parava sobre a face das águas, guardando. Maravilha. Já tinha um projeto de Deus na criação da raça humana. Até porque, pela sua onisciência, Ezequiel é profundo, estava quase jogando Isaías 14. Entendeu, irmão? Isso é a minha visão. O negócio é profundo. Sim, mas aí ele não cita a criação em segundo plano. Ele não cita. Primeiro criou os céus. Eu não encontrei. A criação dos anjos em segundo plano? Os anjos que a gente falando, né? Ele fala que primeiro ele fala que primeiro criou os céus e depois os anjos. A Bíblia não cita quando os anjos foram criados. Só que na minha mente, para ele, os anjos foram criados depois. Sim, mas aí ele teria que falar, olha, na minha concepção... Opa, deixa eu ver a sua concepção. Sim, não, eu estou dizendo, então Cláudio Jonô, com todo respeito a ele, né, porque, ele deveria falar assim, olha, irmãos, eu entendo assim, como a gente vem aqui no rodapé, eu amo essa Bíblia aqui, que ela está, mas essa Bíblia aqui, eu venho aqui, eu consulto, mas eu não posso tirar isso aqui, eu tenho que me basear na palavra, claro. E não no rodapé da Bíblia. Claro. Entendeu? A mesma coisa é o Cláudio Jonô. Eu posso ouvir o que ele fala, mas eu não posso acatar tudo o que ele fala. Entendeu? Porque aqui, se ele trouxesse para mim um respaldo bíblico da criação dos anjos, aí sim, aí eu ia, entendeu? Mas quando você procura alguma coisa e você não encontra respaldo, entendeu? Até porque as informações, elas são muito, assim, deficientes nesse sentido daquilo que nós buscamos, né? Até porque não foi o propósito de Deus, né, fazer uma declaração sobre os anjos, né? O que Deus estava interessado era no ser humano. Então, quando a gente olha para a questão dos anjos, por ocasião
da criação. A gente vai entender que desde a eternidade o Senhor vai em algum momento criar os anjos para quê? Para a sua glória. E os anjos, ao serem criados, nós podemos, a Bíblia não fala isso, mas nós podemos conjecturar aqui que os anjos, ao serem criados, no primeiro momento que eles viram o Criador, eles, santo, santo, santo. A classe de anjos nesse momento, exato momento, desde aquele momento da criação que está até o dia de hoje, apenas dizendo isso. Santo, 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 santo. Que é o que nós conseguimos interpretar na palavra do Senhor. Nós podemos fazer igual aos anjos. Podemos até imitá-los nesse sentido. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus se agrada dessa palavra simples, que ao nosso ver, santo, discípulo. O Senhor se agrada disso. Não é muita palavra, não. Apenas declarar que Ele é santo. Declara que Deus é santo na tua vida. Seja santo na sua maneira de viver. Deus. Entendeu? Então, Deus estava assim, preocupado com a natureza do homem. E Deus ele vai, tanto que a preocupação dele em relação ao homem foi tão grande, né, que ele vai fazer o quê? Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar. Então ele vai deixar bem claro. Ele vai dizer, olha, o diabo, vosso adversário, cuidado, hein, Vivian, está ao teu derredor, hein? Aí, opa, tem que ficar ligadinha, que a chapa pode esquentar a qualquer momento. Mas se tiver a confiança no Senhor, o anjo do Senhor está ali, ó, te guardando, te dando livramento. Não, nela não, toca nela não. Tudo que é dela pertence ao Senhor. Pode sair daqui. Então aí, vem. Se ele não consegue se aproximar, de longe ele vai fazer o quê? Olha aqui, ó. Não consigo chegar lá. Eu vou lançar. Vai lançar o dardo. Aí você tem que estar com o escudo da fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda a minha vida, guarda a minha família, guarda o meu coração, Senhor. Glória a Deus. Você está entendendo? Guarda a minha mente. Olha aí. O escudo da fé tem que estar contigo. Tem o piquetá que a gente brincava antigamente? Piquetá, está contigo. Vai. O escudo da fé tem que estar com você. Para quando ele lançar os dardos inflamados, opa, você pode apagar. Então Deus estava mais voltado para o ser humano, tanto que ele vai escolher alguém dentre os seres humanos para daquele alguém ali, ele mesmo vir a essa terra palestrar face a face com esse homem. E falar, olha, eu vim aqui falar contigo. Nessa manhã Deus está vindo aqui, ó, falar comigo e contigo nessa manhã. Não é a palavra de Deus? Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, está ou não está presente o nosso meio? Deus está nesse lugar, querido. Então ele aqui, ó, está palestrando conosco. Está dizendo, ó, é assim que eu quero a minha igreja. É assim que eu quero a minha igreja. É assim que eu quero o meu povo. Reunido, buscando a minha face. Com certeza. Glória a Deus. Oi? Com certeza entrando na discussão. Claro! Está ali, ó, ministrando. Me ajuda aí, fala aí. Porque aquele que quiser mais entendimento vai ter que buscar em Deus. Aquilo que nós não compreendemos agora aqui, vou ter que chegar depois, dobrar o meu joelho, Senhor. Fui falar daquilo ali, mas não entrou na minha mente, não, Senhor. Mas eu preciso ir na minha mente. O Senhor me ensina. Olha aí, ó. A unção do Espírito nos ensinará todas as coisas. Nós temos a unção do Espírito. Você está entendendo? Então, se há falta de sabedoria em nós, o que o texto sagrado diz? Peça a Deus e Ele dá livremente, sem jogar na cara. Oh, glória. Você está entendendo, né?
Ah, você não entendeu? Não, filho. Entendeu? Não, filho. Vem cá, vou te explicar. Aí, querido, é você e Deus. Se tiver coragem para perguntar, ué, tem crente que fica com medo até de perguntar. Porque a hora que souber da verdade, o que a verdade faz? Liberta. Cura, salva. Porque às vezes, né, aquela colocação ali, ela vai trazer em nós o quê? Uma ferida. Então, Senhor, eu preciso de cura nessa área aqui. Eu venho me curar. Aí tem que buscar em Deus, porque só Ele pode dizer. Eu aqui não sou o dono da verdade. Mas sou filho do dono, tá? Hoje eu posso garantir para você que sou filho do dono. Entendeu? E procuro dentro daquilo que o Senhor tem aqui, né, me concedido, repassar para aqueles que quiserem ouvir. Vamos adentrar aqui então no ponto 3. A natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Uma física, o corpo, e uma espiritual, alma e espírito. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morremos. Então o que acontece? Deixa eu ver se não deixa aqui, não. Então o que acontece? Ao pecar lá no Jardim do Éden, ou seja, ao desobedecer a ordem de Deus, o espírito que Adão recebeu ali, que Eva havia recebido, querido, preste atenção, aquele espírito morreu. Morreu como assim? Se afastou de Deus. Fisicamente, nós vimos isso acontecer quando ele disse assim: olha, Senhor, ouvimos a tua voz no jardim, tive medo e me escondi, porque estava nu. Então ali, a parte física, você viu acontecer, você na sua mente consegue imaginar Adão percebendo, né? E está quase no horário do Senhor chegar, vou esconder aqui, porque se ele chegar e me encontrar desse jeito, não vai ficar bom o negócio. Né? Adão! E o Senhor está chamando Adão pelo jardim. Onde estás? Ah, Senhor, tive medo e me escondi. Então ali você viu que houve um afastamento. Isso você viu a parte física, você não viu a parte espiritual. Porque a parte espiritual foi naquele mesmo momento em que ele recebeu de Eva o fruto e ali o provou. Ali naquele momento já houve um rompimento para com Deus. Porque a ordem foi dada da parte de Deus. E quando Deus dá a ordem é para ser cumprida. Por isso que os anjos, né, têm essa capacidade de cumprir a ordem de Deus. E o ser humano tem dificuldade para cumprir a ordem de Deus. Por isso o Senhor, graças a Deus, graças, obrigado, Senhor. Ele nos deixou o Espírito Consolador. Para que nós, quando nos sentíssemos fracos, pelo Espírito estivéssemos fortalecidos. Fortalecido no Senhor, na sua força, no seu poder, pelo Espírito. É pelo Espírito que nós somos fortalecidos. Porque nesse exato momento se distanciou Adão de Deus, o Espírito se distanciou, veio, né, a emoção, o emocional dele ali, a parte da alma. E o negócio vai ficar feio. Deus falou para não comer e nós comemos. Então, ao ouvir a voz do Senhor do jardim, eles tinham que se apresentar logo. Mas não, preferiram fazer o quê? Se esconder. Medo. Naquele momento ali, eles comprovaram que a emoção falou muito mais alto. Né? Viu que o melhor é se esconder, como se pudesse se esconder de Deus. Não dá para brincar de esconde com Deus. Você está entendendo? E nesse agora sentido que a gente está vendo aqui, né? Cadê?
para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma se apartar da outra, morremos. Nesse momento que a gente está observando aqui, é que o espírito, ele morre no sentido de se distanciar de Deus. Porque o pecado, ele faz isso, nos leva a uma morte espiritual, a um distanciamento de Deus. Mas Jesus Cristo, ao ser ressurreto, naquele exato momento, ele está trazendo para toda a humanidade uma nova condição de vida. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque o espírito que estava morto em pecado e delito, agora ele vai reviver para a glória de Deus. Então agora você vai sentir uma alegria. Não tem ninguém rindo, eu estou aqui rindo aqui. Porque Deus está falando no meu coração. Quem está de fora não vai entender. E aquele crente está dançando ali, a música dele não tem aquele estilo. Deixa ele, porque é Deus falando com ele. Muda completamente o seu interior. Porque a transformação, ela precisa ser de dentro para fora. Não adianta chegar e colocar uma blusa até aqui, ou um vestidão, alguma coisa nesse sentido, né? Para dizer que é crente, não. Porque o interior é que tem que ser modificado, transformado. Tem aquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, é no seu interior. Ali, ó, alma e espírito ali, ó. Tem que haver esse toque. E quando Deus toca lá no profundo do ser, há uma transformação de vida. Você não consegue mais ficar da mesma forma como era antes. Antes, aquele que roubava, já não rouba mais. Trabalha para ajudar aos necessitados. Muda tudo. É o que diz o texto sagrado. O ponto 2. As características do corpo humano. Concluída Marcela. Vamos lá. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Materialidade. Ao contrário dos anjos, seres espirituais criados de uma só vez pela palavra divina, o homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente, a terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. O mesmo pode-se dizer de Eva que, provinda do homem, possui a mesma substância deste. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra. Muito bem. Ponto 2. Visibilidade e tangibilidade. Envolto num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidências de sua ressurreição física. O discípulo incrédulo só veio a convencer-se da verdade depois de ter visto e tocado as feridas do Cordeiro de Deus. Muito bem. Ponto 3. Mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Mas, por causa de sua desobediência, morreram. O salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo ensina, porém, que, quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal revestir-se-á da imortalidade. O homem, portanto, foi criado imortal. Ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado. Mas, quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já a vida eterna. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Crer nisso depende a nossa eternidade. Então, veja bem que interessante aqui. Deus, ele vai criar
o homem para viver eternamente. Por ter o cuidado, né, o amor, na nossa linguagem hoje aqui, o amor, o carinho, a atenção, né, eu te amo, aquela coisa assim, né, eu te amo, filho. Então, o que Deus vai fazer? Na sua onisciência, Ele vai retirar os dois de dentro do jardim, porque lá no jardim havia ainda essa árvore aí para a vida eterna. E se eles, porventura, tentado fossem e comessem desse fruto, ficariam eternamente em pecado. Deus, na sua onisciência, a primeira coisa que Ele faz é: vou tirar vocês daqui. Então, quando a gente vê, que foram expulsos, que né, os dois estavam ali no bem do melhor, né? Bem bom, maravilha, aqui. Tudo ali estava ao alcance de suas mãos. Né? Tinha uma liberdade tremenda. Deus apenas falou: não coma do fruto que está no meio do jardim, porque o dia que ele comer, certamente foi ordem de Deus, palavra dele, né? Aí Deus não tinha revelado ainda a outra árvore. Então, Deus, com o cuidado que Ele tem com o ser humano, para vocês verem. E se tentarem voltar, vai ter um anjo ali, ó, e a espada vai estar em volta do jardim. Já sei, Eva, vamos entrar. Ó, o anjo não está vendo, não. Vamos entrar por ali. Vai tomar ali espadada, filho. E aquela espada revolvia ali por todo o jardim, por todo aquele local. Né? Então, aquilo não foi um ato de crueldade. Né? Porque o filho, a filha, aprontou de determinada maneira e o pai e a mãe, não, você está fora. A emoção leva o homem a agir dessa forma. Deus, Ele demonstra o cuidado. Cada um sabe do seu cada um. Amém? Cada um tem liberdade para agir segundo aquilo que está no seu coração. Agora, Deus, o tempo todo, Ele tem ali, ó, o cuidado. Ó, o cuidado com aquilo que é dele. Nós somos propriedade peculiar do Senhor. Somos de Deus. Ninguém tasca. Deixa eu ver ali. Com relação, né, ao pecado de Adão, eu estava na condução, né, dentro do metrô e lendo a revista, né, e eu vi que tinha um senhor do meu lado que ele estava atento, né, eu fazia dava uns risquinhos, porque lá não dá para escrever muito, né. Sentindo um cheiro de evangelismo. Aí pegar em tempo e fora de tempo, né? Vamos abraçar isso aí. Até nós conversávamos, não é, missionária, sobre essa questão, né? Essa semana. Então, eu vi que aquele senhor, ele olhava bastante, né? Ali, meus apontamentos. Aí eu estava lendo alguma coisa e ele me pediu licença e me fez uma pergunta. Né? Como você tem certeza que Adão existiu? Não será que Adão não foi um mito ou uma lenda? Aí eu tremi na base, irmãos. Eu vou confessar que eu me senti assim, bem desprovida de conteúdo para naquele momento, sinceramente, eu me senti. E eu comecei a falar com o Espírito Santo ali naquele momento e me deu um temor muito grande, que eu vi assim a necessidade de nós, sabe, estudarmos a palavra. Maravilha. Porque o que você vai falar para uma pessoa? Aí eu via pelas palavras daquele homem que ele era um homem culto. Aí ele começou a falar comigo, olha, porque os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles nos apontam essa questão da criação e existem teses que levam para uma situação de lenda, um mito, né?
E eu comecei a pedir, Espírito Santo, por favor, me ajuda. O que é que eu vou falar? E aquele homem está falando. Aí ele me falou que ele é um grande estudioso da Bíblia. E que ele é um sociólogo, irmãos. Olha, nem sabe o presbítero Mauro que eu estou falando, né? Evangelista. Assim, irmãos, eu falei, Jesus, o que eu vou falar para esse homem? É o mesmo que você pegar um Allan Kardec, uma pessoa estudiosa do espiritismo, ele tem base para passar para você. Aí o Espírito Santo começou a me conduzir, eu perguntei, o senhor tem certeza? O senhor acredita que o Senhor Jesus morreu na cruz? Ele, sim. Eu perguntei, o senhor crê que ele ressuscitou no terceiro dia? Sim. Eu perguntei, se não existiu um homem chamado Adão, e esse homem não trouxe desobediência, de onde veio o pecado? E se não teve o pecado, entendeu? Se não teve o pecado, como, né, a revista fala que tem uma parte aqui, esqueci. Se não teve o pecado, para que o juízo de Deus sobre a raça humana? Para qual objetivo o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário? Aí aquele homem deu um sorriso e ele falou que ele é um bacharel em teologia. Opa! Falei, Jesus, tu misericórdia. Irmãos, vocês estão vendo? Eu não estou aqui me qualificando, eu não sabia o que ia responder para aquele homem. Então, eu satisfiz ali aquela pergunta daquele homem. Então, por isso que eu digo, a gente não sabe nada, não. A gente tem que estar estudando todo dia, porque se a gente é pego num momento desse, o que a gente vai falar? Um pecador te pergunta alguma coisa, você não tem nada para falar, né? Uma vez eu vi uma pessoa toda vestida, né, com roupa de, né, ali, ela tinha acabado de fazer os procedimentos, né, que a diaconisa Maria sabe, não sei explicar. Ali deitou, fez cabeça, não sei. E ali ela começou a falar algumas coisas. E uma pessoa que se dizendo evangélica falou tanta bobagem para essa pessoa. Então acho que a gente assim, a gente precisa ter base bíblica para a gente ter o que falar para a pessoa, para satisfazer pelo menos alguma coisa, né? Nós somos carta lida, a Bíblia diz que nós somos carta lida. Se nós não falarmos, as pedras vão clamar, né? Rapidinho, deixa só ele entrar aí e você vai falar na sequência. O que a gente pode acender mais sério? Isso é bem verdade, porque teve um dia que eu estava junto com um amigo meu, um desses amigos meus fez uma pergunta, chegou e falou assim, ó, cara, pra que esse dia? Se a gente vai chegar lá no céu, vai ficar só falando santo, 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 eternamente, você não vai ser chato? Ele pegou e falou, peguei, eu olhei pra ele assim, eu falei assim, ó, verdade, eu não tenho condição de te responder agora. Eu não tenho condição de responder agora. Mas eu vou estudar e vou te responder. Tem que ter resposta, mesmo que não seja no momento. Tipo, eu não vou falar aqui no momento. De repente eu poderia até falar alguma coisa para ele, mas não poderia falar aquilo que Deus queira que eu fale. Então, o que aquilo ali foi para mim? Um impulso para mim estudar a palavra de Deus. Opa, delícia! Chegar até ele e explicar, agora eu sei, agora eu posso te falar. Entendeu? Então eu fiquei quieto na minha e falei, cara, eu vou te responder essa pergunta de coração. Para ele chegar e falar a palavra de Deus, para que eu possa falar aquilo que é de Deus para ele, entendeu? Sabedoria. Deixa eu ouvir um destratar, claro. Perfeito. A irmã lá estava errada. Se sentar aqui um travesti, um homossexual, uma lésbica, um pai de santo, que se chama pai de santas pessoas, não podemos destratar. De forma alguma. Ai de nós. Isso, vamos continuar dentro da palavra. Com esse presbítero aqui, uma vez em Madureira, 2 horas dialogando assim com um espírita. Aí ele tentando pôr em minha mente sobre a questão da reencarnação. Certo. Porque a igreja não aceita a reencarnação. Aí ele virou e falou assim, mas João Batista não era a reencarnação de Elias? Como está escrito lá no livro? Que o espírito de Elias, né, usava João Batista. Esse espírito de Elias não é o Espírito Santo. Usa
usa quem der abertura. Não é o espírito de Elias, que morreu. Veja só que depois também, não é isso? Ele morreu e reencarnou, o que vocês acham? Só que a Bíblia me relata que Elias não morreu, meu filho. Glória a Deus, tá vendo? Elias, por isso que é importante, conforme a Jacques falou, estudar a palavra. Isso aí, olha que resposta, fez fechamento. E aqui, os outros faziam o culto da noite, não. Nós temos que estar no culto da noite aqui. Porta aberta para receber os cristãos de outra igreja que vêm visitar e os não cristãos. E glorificar Deus. Esse domingo é um dia separado. Mas o principal da igreja é o estudo da palavra. O estudo da palavra que é domingo de manhã. Quando eu falei para ele assim, porque a Bíblia relata, você não está baseando isso na Bíblia? Mas estou, tem estudo da Bíblia lá também. Só que uma visão distorcida, meu filho. Com respeito, a Bíblia diz que Elias foi arrebatado, foi levado no redemoinho, né? No redemoinho, né? Passou o carro e Elias foi arrebatado. Elias, ele não viu a morte. Não viu a morte, não provou a morte. Já começou. E na transfiguração, o que tu dizes? Meu Deus. Mateus 17. Meu Deus. Aí fui só citando João Batista e Elias. Na transfiguração, Pedro, quando acordou, falou assim: passamos uma cabana para ti, para Elias e para Moisés. Não é para João Batista, é Elias. Então Elias, ele não. Aí fui 2 horas conversando com ele, mas com todo respeito. Maravilha. Eu terminei com ele Lucas, que faz parte do nosso estudo hoje. Lucas ali do Rico e Lázaro. Falando com ele. Chegou naquela parte, eu falei assim: o rico vira para Deus, Pai Abraão. Senhor, permita que um de nós vá até a casa dos meus parentes, para que eles não venham para cá também. O que Deus respondeu? Lá eles têm a lei e os profetas. Não existe essa ideia de os mortos conversarem com os vivos. Calou, mas na boa. Enquanto eu orei Madureira, eu sentava os cadetes lá no cachorro-quente, ele chegava, conversava comigo na boa. Nada de. Então, nós não temos que destratar ninguém que seja religioso. Isso aí, maravilha. Eu sou contra esses muçulmanos. Se estiver ouvindo agora, veja bem a minha cara, eu sou contra eles. Eles não têm democracia nenhuma. Agora mesmo no YouTube, ontem estava lá, mataram 11 cristãos. Entendeu? Então eles não estão com nada. E se eles não se arrependerem e crerem em Jesus Cristo, o fim deles é o inferno. E ainda aquele que persegue a nação de Israel. Maravilha. Vamos lá, querido. Ponto 3 aqui. Alma. O nosso elo com o mundo exterior. Que bonito. Vamos lá. Está com uma série. Capricha aí. Só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos esta proposição. Espírito e alma são inseparáveis. A partir daí, veremos a alma como a janela através da qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. Alma e espírito são inseparáveis. Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial. E cada um deles tem uma função específica em nosso ser. Então vamos observar agora o ponto 2. Vai. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se de órgãos sensitivos. E por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Por isso o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá.
O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda a completa santificação de nosso ser. É o que está acontecendo nessa manhã, querido. Você está sendo santificado pela palavra de Deus. O nosso interior está passando agora uma cachoeira, rios de água viva está passando agora e nos purificando. Você está entendendo? Está havendo um processo, está havendo uma lavagem agora aqui, ó, uma limpeza, uma purificação de todo o nosso ser pela palavra que nós temos ouvido. Que o Senhor falou: a palavra que eu vos tenho dito são vida e espírito. Então está acontecendo agora esse processo aí da santificação, tá bom? Continuando, minha irmã, vamos lá. A separação da alma e do corpo gera morte. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorre, a alma dos justos é recolhida ao lugar de descanso, ao passo que a dos ímpios é aprisionada no inferno. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis. São um único elemento de nossa imaterialidade. É aquilo que eu enfatizei lá no início, que debaixo do trono de Deus, aí as almas lá, até quando, Senhor, tu não vai vingar aí o sangue dos inocentes? Aí também, quem são esses, Senhor? Esses são aqueles que lavaram suas vestes, né? Na grande tribulação, né? O sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro. Quer dizer, a alma, ela está consciente, tanto no além, a alma está consciente, tanto na glória ainda não estamos lá no jardim, né? Jesus falou, os grandes estavam comigo no paraíso, quanto no inferno, estão lá conscientes, um bem e o outro mal. O que está mal lá porque ele não rejeitou a palavra. Já pensou? Por que eu não aceitei Jesus? Eu xingava tanto aquele crente que batia no meu portão lá. E tem um detalhe. Uma vez eu trouxe uma mensagem na quinta-feira na igreja congregacional, estava falando com os irmãos, algo passou na minha mente quando eu estava saindo de casa para cá, sobre a questão do inferno. Quando uma pessoa morre, chega no inferno, alguém pergunta ele assim: ouviste falar em Jesus lá? Ele esteve aqui. Claro, tem igrejas que não aceitam essa ideia, que Pedro fala lá, 3,18, né? Da descida do Senhor em corpo ao inferno. Tem igrejas que não aceitam. Eu aceito. Até os católicos aceitam. Os luteranos aceitam essa visão que Jesus desceu mesmo. Foi lá. A pregação lá não foi para salvação, foi para dizer assim, ó, sabe por que vocês estão aí nessa situação? Porque eu mandei os meus profetas, eu falei pelo Espírito e vocês não deram ouvido. Não deram ouvido. Por isso que vocês estão aí assim. Tem no livro, quem já leu lá em Salmo lá, que diz assim, e levou consigo o cativeiro. Por quê? Lembra lá que numa parte o rico, ele olha para cima e vê quem? Abraão e o mendigo no seio de Abraão. Tranquilão. Né? Um teve tudo aqui, o outro teve nada. O que teve tudo aqui agora está lá, né? E o outro está lá bem. Aí começa o diálogo, porque ali existia um compartimento e o outro aqui. O outro de cima era o local onde as pessoas que morreram igual o pai Abraão, Abraão mesmo, Jacó, Isaac, esperança de ver o Salvador. O Messias ficava ali, ó. Sorte que daqui não podia passar para lá, nem de lá para cá. Separação. Quando começou, pai Abraão, permita que Lázaro
né? Molha o dedo na água para os dois tormentos aqui, molha o tormento. Quer dizer, um via o outro. De cá via lá. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, e Mateus 27, 58, não fala a memória, vai dizer o quê? E após a ressurreição dele, de quem? Jesus. E após ele é a primícia, os sepulcros se abrem. Não se abrem. E corpo de santos sai dos sepulcros e aparece na cidade santa, Jerusalém. São vistos por muitos. E são vistos por muitos. E dali, ó, só porque foram para outro. Não viram mais. Para isso. Aquele local ali hoje está deserto. O inferno está deserto. Está deserto ali, ó. Está deserto. Você vê que mesmo com alma e espírito, um via o outro. Evangelista, essa questão aí, o irmão quer, levantou o dedo, quer falar primeiro, depois eu falo, uma questão da alma que eu quero... Não, esses dias eu vi uma reflexão de um rapaz, ele era barbeiro, e tinha um rapaz dele, tinha o cabelo grande, e tinha a barba grande, e tinha um rapaz que chegou e perguntou para esse barbeiro que era cristão. Deus existe? Existe. Aí o rapaz falou, por que existe tanto sofrimento? Por que existe fome? Por que existe... Botou todas as dificuldades aqui em cima daquele barbeiro. Aí o barbeiro, com a sabedoria de Deus, ele disse assim, ó, barbeiro não existe. Aí ele, claro que existe, você é. Aí ele, por que tem esse rapaz com a barba grande e cabelo grande? Aí ele pegou e disse assim, ó, porque ele não procura o barbeiro. Ou seja, as pessoas, o que eu entendi nesse ponto que ele disse, é que é questão do livre-arbítrio. Nós escolhemos aquilo que devemos servir, mas sabemos o caminho. E Deus, muito antes, ele já não mostrava que pessoas morriam por ser crente, morriam por ser cristão, morriam por adorar a Deus, mas também sabemos dentro da Bíblia a convicção que se morreu para Jesus, para onde vamos? Maravilha. Assim como Jesus me deixou para a gente ter o corpo e alma, para mim, para ele, para mim, para você, estamos aqui hoje, crendo e seguindo a ele. Só os sofrimentos que os cristãos passaram em momentos, né? Passando, né? Ainda hoje passam, né? Para a gente não pegando assim momentos passados da história, que está mais, né? Para a nossa realidade aqui. As cartas da igreja, elas trazem das... Quando o irmão falou isso, você vê, quando você pega o livro Os Heróis da Fé, sim, você vai ver que naquele negócio de Roma, no Coliseu de Roma, aquela história que derramou muito sangue ali, e os cristãos, eles iam para a morte, sabiam que iam morrer, mas iam louvando a Deus. Olha aí, tinha a convicção que iriam morrer, mas eles tinham a convicção de quê? Que a glória estava aguardando. Nós tiramos o exemplo do primeiro mártir, o diácono, né? Estevão, né? Ele não saiu xingando, espraguejando, tomando pedrada e torrando os céus abertos. E o Jesus lá assentado, né? E a gente vê que até a gente lendo, né? Eu gosto muito assim, de estar meditando na igreja de Esmirna, porque ela fala muito, né, que os cristãos eles não negaram, né? Estava ali diante daquele imperador ali, ó, vai lá para o Coliseu, vai lá para a arena, vai lá, né? Servia de poste, né? De mastro ali, virava homem tocha, mas eles não negavam. E a própria Bíblia, ela traz ênfase sobre esses homens. Eles não negavam o nome do Senhor. E segundo a história, né? Até hoje, esse que muitos o têm por São Jorge, também esteve ali, não negou. Isso aí, não negou. Não negou a Cristo. Não, foi decapitado. Está entendendo? Se ele tivesse no nosso meio, ele falou, não me chama de São Jorge, não. Não chama. Você não pretende de mim, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Jesus Cristo é que é o Senhor. Você está entendendo? Eu ia falar, eu sou santo porque fui santificado pelo Senhor Deus. É diferente.
Agora o santo é Cristo. Glória. Vamos lá, meu irmão, ponto 4 aqui. Não, mas o que eu queria falar é que eu não cheguei. Peguei outro gancho aí. Falando da alma, a alma, ela, quando o irmão citou, né, da alma e tal, que a alma está consciente, mas a gente também tem que observar que a alma não está consciente no sentido de que morreu, a alma, o espírito estão lá e tal, e está vendo tudo que está acontecendo aqui, né? Ah, morreu, a irmã morreu, e está vendo a alma dela, está vendo tudo que está aqui, né? Não, é lá naquele momento dela, na realidade dela. O livro pede o quê? Evita que um de nós falar. Isso. E aqui não vê nada. Com certeza. Então a gente tem que entender bem isso aí. E conhece o outro, hein? Conhece um ao outro. Se eu morrer agora aqui, meu Senhor amado, chegar lá, vou encontrar meu vai irmão lá, minha avó lá que me deu origem lá. Maravilha. Não, e vai me conhecer. Só que não tem o sentimento de quê? De parentesco. De avó, neto, mãe, filho e irmãos. Mas vão me conhecer. Verdade. Muito A alma bem. será transformada. Maravilha. Vamos lá, meu irmão, ponto 4. O espírito e o nosso contato com Deus. Oh, delícia. Vamos lá. O espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, espírito e alma são tomados às vezes como sinônimos. O que é o espírito? Em termos simples, o espírito compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial do ser humano. Embora distintos um do outro, não podem separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede de nossas afeições espirituais. Muito bem. Ponto 2. O elo entre o nosso corpo e Deus. É por meio de nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Ai, meu Deus. Paulo, no serviço missionário, estava no espírito, em comunhão com Deus e com os irmãos. Maravilha. Ponto 3. A sede de nossa comunhão com Deus. Através de nosso espírito, temos experiências e encontros com Deus. Eis a experiência do profeta. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino. O nosso espírito tanto fala em mistérios quanto ora. O espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a alma, porquanto ambos são inseparáveis, é aprisionado até o julgamento final. Isso é muito forte, né? Muito. Uma colocação assim bem direta, né? Já deixou aí, ó, cuidado. Ó. Maravilha, né? Os salvos não são aprisionados. Salvos não, é o ímpio, que está deixando bem claro. Uma questão, uma vez um teólogo católico falou, isso me chamou a atenção. Deus, nós estudamos hoje que Deus é Espírito. Ele tem essa formação que nós temos de uma matéria Não precisa para gente, né? Resistente que é a terra. Agora, quando Deus criou os céus e a terra, e também criou os anjos, não vou entrar em detalhes, foi antes ou depois, deixa eu falar. Só que Deus, como Deus ia ter contato, ia sentir essa criação? Se ele não é formado, pensa a terra. Aí vem a formação do homem. O que é o homem? O corpo do homem é o quê? Substância do solo. Substância do solo. A alma e espírito já são imateriais. Então Deus ele vai sentir o problema terrestre através do homem. Aí o padre estava explicando isso, caramba, isso aí
encasquetou na minha mente e gostei. Então, aí, por exemplo, os anjos não têm essa... Jesus já teve. Jesus já teve. Porque ele teve um corpo humano. Isso aí. Cuidado com os chamados... Eu até esqueço essa macete que tem aí, que Santo Agostinho fazia parte. Julião também, foi um que criou 200 anos depois de Cristo, criou uma ideia da existência de dois deuses que Hitler não cria no Deus dos judeus, mas cria num Deus, entendeu? Loucura, coisa do diabo mesmo. Então, a questão da terra, Jesus ele tinha um corpo humano, Maravilha. tá? Com a mesma da matéria preexistente ali. Porque, como foi? Será que Jesus tinha o corpo de Maria? Será que Jesus, o corpo de José não podia ter? Não. Mas o mundo não foi criado pela palavra, os anjos foram criados pela palavra, o corpo do Senhor Jesus também poderia existir pela palavra. Mas os anjos o quê? O Espírito Santo usou o quê? Isso aí é como dizem alguns aí, que foi o primeiro, como é chama? Bebê de proveito. Tá lá, né? Coisa aí que a gente não se mete. Mas você vê que Jesus ele veio, sentiu o mesmo problema que o homem, não caiu, e também essa ligação com o criado, que eles criaram pela palavra. Interessante. Vamos abrir lá em Filipenses. E a Bíblia diz que ele chorou, 2. né? Então ele teve alguns sentimentos, né? Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2. Quero pegar esse gancho aí gostoso. Eita glória. 2. Isso. Filipenses, capítulo 2. Isso. Amém? Amém. Capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim, olha: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se, veja bem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele assumiu a forma mais humilhante na face da terra, porque ele assumiu a forma de pecador. Aqueles que olhavam para Jesus não conseguiam vê-lo como o próprio Deus, porque via a humanidade de Jesus, via como um homem natural, mas Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então naquele momento ali que Jesus, que o próprio Deus, ele vem à terra, né, deixando a sua glória para não destruir a humanidade pecadora, né, porque se ele vem na sua glória, a glória de Deus consome todo pecado, querido.
ia destruir a humanidade, desse ponto de vista de acabar. Então, para não fazer isso, ele vem sem a sua glória ali. Então, ele vai nascer de uma mulher, ali, e vai crescer como qualquer outro ser humano. E quando chegar o momento exato, né, ele começa com a sua evangelização, mostrando para todos os povos por que é que ele veio. E a palavra vai dizer: veio para aquele que era seu, mas os seus não o receberam. Aí sobrou para a gente, graças a Deus por isso, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Hoje você pode bater no seu peito assim, ó: eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem não fez isso ainda, quem não faz isso ainda não é filho de Deus. É apenas criatura. Para ser filho, tem que reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, tem que entrar em concordância com a palavra de Deus. Amém? Conclusão diz o que, minha irmã? O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Amém, igreja? Então, temos que sair daqui nesta manhã com essa certeza. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nesse caso, eu preciso buscar santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor. Vamos chamar aqui o nosso irmão, presbítero Mauro, para estar orando pelo término e ministrando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Vamos colocar de pé. Glória. Aleluia. Bem rápido aqui. Concílio de Nicéia, não sei qual foi o ano, né? Ele foi para combater a visão gnóstica. Dizia ali que Jesus só era, o corpo de Jesus não era aparente, não era nada do que se via lá. Isso era a pregação dos gnósticos, e esses homens estão por aí hoje. Aí a igreja se reúne, no caso a igreja católica ali, Deus usa aquelas pessoas ali, e falou: não, Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, Jesus era humano e também era Deus. Quando estava olhando